Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Nós vamos iniciar a Eucaristia da Divina Misericórdia, o quadro. Hoje, o segundo domingo da Páscoa, é o domingo da Divina Misericórdia. E colocaram uma intenção ali em inglês e por isso o microfone, nem coloquei o microfone, peço perdão. Mas, portanto, vai ser rezada, não sei se alguém entrou e colocou a intenção, mas vai o seu padre em inglês, na missa às 11, vai mencionar essa intenção. E, portanto, peço, não sei se alguém de vós conhece, mas essa intenção vai ser mencionada na missa em inglês. Nós celebramos a nossa Eucaristia do Domingo da Divina Misericórdia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima e saudamos todos os doentes que nos acompanham através da internet. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, porque foi o sonho que gerou esta obra, a união, que umas vezes mais forte, outras vezes menos forte, da comunidade, trabalho, sacrifício, de alguns que foram sempre fiéis e, sobretudo, o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Neste domingo, então, no dia da Divina Misericórdia, coloquemos diante de Deus e peçamos perdão das nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. E peço aos anjos santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, é nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma.
Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas, que depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir as suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos.
Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditar-se que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Neste domingo da Divina Misericórdia, permitam-me que nomeie os nomes dos irmãos que, ao longo da nossa história, da nossa Igreja, nestes 40 anos, porque fomos inaugurados em 1980, quase 41, estamos em maio, faremos 41 anos. Os irmãos que foram partindo ao longo dos anos na nossa comunidade e saudar as suas famílias. Em 1990, nesta semana que passou, partiu Walter de Sousa Rabassa. Em 1991, José António Jesus Ribeiro. Também em 1991, José Muniz. Em 1996, Fernando Monte Raposo. Em 1999, Linda de Fátima Pacheco. Em 2000, Manuel Augusto Viveiros. Em 2001, Rita Medeiros do Couto. Em 2009, Maria Cordeiro Carquês. 2010, Manuel Lopes Neves. 2012, Maria Lourdes Faria. 2015, Maria de Lourdes Ferreira. 2015, Ângelo de Sousa Braga. Em 2018, Alice Natália Araújo. Portanto, enviamos um abraço para as famílias destes nossos irmãos que partiram ao longo dos anos. E rezamos por eles e por todos aqueles que têm partido nesta fase de pandemia. Muitos dos nossos irmãos com um sofrimento terrível, longe dos seus familiares. Nós nem sequer sabemos, confiamos em nossas orações a todos aqueles que partiram numa solidão terrível durante este ano. Rezamos por eles e pela sua força e para que nos perdoem, certamente. Muitos não perceberam bem o que estava a acontecer. Rezamos por todos. Neste segundo domingo da Páscoa, nós, na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, porque o tempo da Páscoa é no livro que nos narra os acontecimentos através dos Atos dos Apóstolos. E hoje, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32 a 35, narra os acontecimentos que foram operando o ressuscitado nos apóstolos. E depois, no Evangelho, não lemos a segunda leitura, mas no Evangelho, capítulo 20 de São João, versículo 19 a 31, Jesus aparece. E reparai que entre nós, com a influência de muitos movimentos e até de heréticos, muita gente tem na sua cabeça que apareceu um Espírito. Jesus apareceu um Espírito. Isto é um erro teológico terrível. Jesus, hoje no Evangelho, no segundo domingo, diz a Tomé: vem cá, toca, vê, temos aí alguma coisa para comer. E esta é a nossa fé. É aqui que se centraliza a nossa fé. Ontem, no Evangelho de ontem à noite, no sábado, as mulheres foram de manhãzinho ao túmulo. O que é que isto significa? Domingo. A missão da Igreja começou de manhãzinho ao domingo. E é isto, a nossa fé. Há 8 dias, no primeiro dia da semana, após o sábado dos judeus, ao anoitecer, Jesus ressuscitado entrou onde estavam os discípulos e disse-lhes: a paz esteja convosco. Há 8 dias, no dia da ressurreição, o nosso Jesus, vencedor da morte, enviado pelo Pai no Espírito Santo, soprou esse mesmo Espírito
sobre os seus discípulos e a sua igreja e disse: como o Pai me enviou, também eu os envio. Receberam o Espírito Santo. Há 8 dias, Tomé, teimoso, incrédulo, desanimado, afirmou peremptoricamente: se eu não vir as marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Todas estas coisas que ouvimos no Evangelho de hoje ocorreram no domingo de Páscoa, no dia da ressurreição, há precisamente uma semana. Hoje, 8 dias depois, 8 dias depois da festa pascal, o domingo seguinte, e como no domingo passado, também hoje, neste domingo, o Senhor vem ao encontro dos seus discípulos e coloca-se no meio deles. Os discípulos, a igreja estava reunida ao domingo. Ao domingo. E a missão da igreja começou ao domingo bem cedo, como diz no Evangelho. Será sempre assim. A cada 8 dias, os cristãos reunidos experimentarão na palavra proclamada e no sacrifício eucarístico celebrado a presença real, viva e atuante daquele que ressuscitou e caminha conosco, ou melhor, caminha à nossa frente. Será sempre assim. De 8 em 8 dias, a igreja que quiser ser fiel, os que quiserem ser fiéis, reunir-se-ão na mesma fé para celebrar o acontecimento da Páscoa. Será sempre assim. Poderá ser um grupo maior, poderão ser muitos, poderão ser poucos. Eu, neste ano de pandemia, celebrei muitas vezes aqui, sozinho. Fui fazendo transmissões, mas o sacerdote nunca celebra sozinho. Celebra em comunhão, porque o sacerdócio que eu tenho é o sacerdócio de serviço. E, portanto, estou em comunhão com todos os batizados. Mas nunca nesta igreja, graças a Deus, neste ano de pandemia, faltou a Eucaristia quase todos os dias. Quase todos os dias. E será assim, a história da igreja será assim para a frente. E como Tomé, nós, a cada domingo, admirados, exclamamos: meu Senhor e meu Deus. E queremos, emocionados, ouvi-lo novamente dizer a nosso respeito: acreditaste porque me viste, Tomé? Bem-aventurados os que creem sem me terem visto. Aqueles que acreditarem no testemunho dos apóstolos. A igreja recebeu o testemunho dos apóstolos, que Pedro, quando foi confrontado pelas autoridades, disse: nós não podemos calar aquilo que vimos. E é esse testemunho que nós hoje vivemos. Nós não podemos calar aquilo que vimos. Nem que seja com muita força, muita arrogância. Já ao longo de todos os períodos da história se tentou calar este testemunho da ressurreição de Cristo. Não é do nosso tempo, mas o nosso tempo está revigorado, está com muita força. Muitos sinais de mandar calar. Tem que se calar, porque não é moderno, porque não é científico, nem sabe o que é a ciência hoje. A ciência é o que um grupo quer. A ciência, nos anos 90 falava-se muito de ciência, a igreja era contra a ciência. Agora chegou-se a um tempo que não há ciência para ninguém, é o grupo quer e ponto final. Chegámos a isto. E o mandar calar os cristãos foi sempre uma constante. No nosso tempo não é exceção. Eu repito muitas vezes, temos que nos ir preparando para o martírio. Muitos cristãos fugiram das igrejas, são cristãos modernos, muito identificados com o mundo. Eu, no final desta homilia, vou falar de Frei Bartolomeu dos Mártires, um português que chegou ao Concílio de Trento, a Roma, e que disse uma frase que continua até hoje. Mas nós precisamos é de meditar no que está hoje a acontecer neste domingo, 8 dias passados. Era ao domingo, logo no primeiro, no segundo domingo. Nós podemos dar as justificações que quiserem, podemos dar os argumentos que quisermos, mas era ao domingo que os cristãos se reuniam. E de manhãzinha, diz o Evangelho,
foi de manhãzinha que as mulheres foram ao túmulo, só 3. Viram que estava vazio e começaram a testemunhar que Cristo estava vivo. E esta é a missão, a nossa missão. Estejam todos contra nós, não importa. Neste domingo, chamado o domingo da oitava da Páscoa, temos que tomar consciência do nosso encontro, da nossa comunhão real, íntima, transformante com o Senhor ressuscitado. Tu tens que decidir se já te encontraste ou não com Cristo que invade a vida toda. Temos que decidir. Podemos andar com teorias muito bonitas, mas não encontraste? Já deixaste que Jesus Cristo entrasse na tua vida? O Cristo ressuscitado? Como Tomé. Nós somos a maioria, nós todos, somos como Tomé. E o Tomé, no final, meu Senhor e meu Deus. E é nesta comunhão com o ressuscitado que nós temos que viver. Hoje celebramos o domingo da Divina Misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim e é uma expressão que em latim se diz misericordis, que significa no português coração pobre. Cordis é coração, misericordis, coração pobre. A misericórdia do latim significa coração pobre. O Antigo Testamento, ao falar da misericórdia, não usava a palavra coração, mas útero, como onde todos fomos gerados. No Antigo Testamento, a palavra misericórdia não tinha nada a ver com cordis, com coração, era com o útero. O misericordioso é aquele que tem espaço interior para acolher a vida. As pessoas, isto é, a quem tem bondade, piedade, compaixão, perdão e clemência, enfim, um coração bondoso e repleto de amor voltado para as misérias alheias. E no nosso tempo, esta misericórdia, acolher o outro no mais profundo, no útero materno, está muito em causa, com o tal ideal de modernismo. E é aqui, na doutrina da Igreja, no fundamento da nossa história, não andemos com justificações. É o que é que significam as palavras. O que é que significam as palavras? Ser misericordioso é ter um coração piedoso, voltado para as misérias e desgraças do outro. Na prática, é lutar, fazer tudo para que estiver ao alcance para resgatar alguém do seu estado miserável. Mas a palavra, no Antigo Testamento, tinha a ver com o útero materno. E a partir do Novo Testamento, com a influência latina, tem a ver com cordis, misera, pobre coração. E tanto um significado como o outro, nós, diante da Divina Misericórdia, devemos pensar, temos que refletir. A festa da Divina Misericórdia é uma herança espiritual do nosso querido Papa São João Paulo II, temos aqui a sua estátua, apóstolo da Divina Misericórdia. Ficou conhecido São João Paulo II como o apóstolo da Divina Misericórdia. O núcleo central do seu longo pontificado foi consagrado e apresentar o rosto de Jesus misericordioso. Toda a sua missão e serviço da verdade sobre Deus e sobre o homem e da paz ao mundo se resume a este anúncio, como ele mesmo disse em Cracóvia, na Polónia, em 2002, ao inaugurar o grande santuário da Divina Misericórdia. Fora da misericórdia de Deus, não há outra fonte de esperança para os seres humanos. Não há outra. Bento XVI
repetiu a mesma doutrina. E diz: a misericórdia é uma realidade, o núcleo central da mensagem do Evangelho. É o próprio nome de Deus, o rosto com o qual Ele se revelou na antiga aliança e plenamente em Jesus Cristo, encarnação do amor criador e redentor. Este amor de misericórdia ilumina também o rosto da Igreja e se manifesta, seja através dos sacramentos, em particular o da reconciliação, seja com obras de caridade, comunitárias ou individuais. A misericórdia divina que pacifica os corações, surge também a autêntica paz no mundo, a paz entre os povos, culturas e religiões. Isto escreveu o Papa Bento XVI a 30 de março de 2008. E neste domingo da Divina Misericórdia, o mundo português, ficou muito chocado com a decisão do tribunal que houve em Portugal. E é da misericórdia que se fala. O nosso Frei Bartolomeu dos Mártires, que foi um arcebispo de Braga, que esteve presente no Concílio de Trento, e vai de Braga para o Concílio de Trento, e toda a gente falava em reformas, reformar a Igreja. E o bispo de Braga chega ao Concílio de Trento e diz esta frase que ficou na história: Eminências, porque é o título que se dá aos cardeais e bispos, Eminências, Vossas Excelências é que precisam de uma eminente reforma. E esta frase ficou, e nós portugueses devemos orgulhar-nos por elas, porque São Frei Bartolomeu dos Mártires foi declarado em 2015 santo. O povo de Braga, do norte de Portugal, sempre o considerou santo. Mas ele teve esta ousadia de em Roma, de Trento, não foi em Roma, na altura o concílio foi em Trento, e a dizer: Vossas Eminências é que precisam de uma eminentíssima reforma. Nós, no mundo atual, os nossos políticos falam de reformas. Um mundo novo, um mundo sem Deus, um mundo novo. E aquilo que aconteceu no tribunal em Lisboa foi como com um par de estalos ao povo português. Foi forte. Eu ouço um pouco pelo mundo todo, muita gente magoada, ofendida, porque nem eles, os reformadores, nem querem ouvir falar em corrupção. Não se pode tocar nessa. Mas o povo, andamos nisto há muitos anos. E como povo português, devemos ter orgulho de dizer ao mundo esta frase do Frei Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de Braga, no Concílio de Trento, para todos os bispos do mundo da altura: Vossas Eminências é que precisam uma eminentíssima reforma. E hoje, no dia da Divina Misericórdia, e eu tenho feito alguma reflexão sobre isto, uma das coisas que se vai sentindo é que nós hoje não sabemos como nos havemos de livrar daqueles que nomeámos para nos defender. Hoje o grande problema do Ocidente é este. Não sabemos como nos devemos defender daqueles que nomeámos para nos defender. E como o cardeal, como o bispo de Braga, Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, e tantos imigrantes que há da zona de Braga e que são herdeiros deste espírito, nós temos que dizer: Vossas Eminências é que precisam de uma eminentíssima reforma. Porque no mundo ocidental, no mundo que nós vivemos, deste mundo que foi fundamentado neste conceito misericordis, no mundo que foi fundamentado neste conceito de misericordis, pobre coração, neste mundo nós sentimos-nos como que sufocados. Ultimamente, e ninguém fala disto, também não se fala falar disto, nós aqui olhando para os Estados Unidos têm estado à frente da criação de todas as instituições de bem da humanidade. E desde a Segunda Guerra Mundial, todas as instituições foram criadas, apoiadas pelo grande povo da América. E nós do Ocidente
que somos o povo da misericórdia, temos que começar a dizer que amamos o povo América. Só que as instituições que foram criadas, que hoje estão a querer se convencer que eles é que criaram os Estados Unidos, eles é que criaram o Ocidente e querem reformar, eles é que querem reformar. E vivemos num drama. Vivemos num drama. O drama continua como no Concílio de Trento, e Frei Bartolomeu dos Mártires. Vossas eminências é que precisam de uma eminentíssima reforma. E eu rezo, eu todos os dias rezo, que os Estados Unidos nos ajudem, como sempre ajudaram, a reformar os reformadores. Porque nós hoje estamos, há muitos de nós nem nos estamos a perceber bem do que está em causa, do que está em causa por detrás, mas a frase do Bartolomeu dos Mártires continua precisamente atual. E Frei Bartolomeu dos Mártires foi declarado santo. É para nós um modelo. Viveu sempre com o princípio da misericórdia, do pobre do coração. E nós temos que olhar para este Ocidente, temos que olhar para este Ocidente que está precisamente ao contrário. Eu amo o povo da América e cada vez os honro mais pelo que tem feito pela humanidade. E não amo as instituições que foram criadas, ajudadas a criar pelo povo americano. Não amo. Eu amo o povo da América, mas não amo as instituições que foram ajudadas a criar pelo povo, pelo grande povo americano. E eu acredito que neste drama em que estamos a viver atualmente, nós saibamos repetir subtilmente a frase de Frei Bartolomeu dos Mártires, que nasceu em Lisboa no ano 1514, esteve no Concílio de Trento nos anos 1562 e 1563, o concílio onde se reúnem todos os bispos do mundo. Era uma ousadia para todos os bispos do mundo dizer uma frase desta. Na altura a língua era o latim, todos entenderam bem, não falou em português, ele falou em latim, e todos entenderam na igreja, toda a gente entendeu o latim naquela altura. Vossas eminentíssimas é que precisam de uma eminentíssima reforma, e hoje no mundo nós temos que rezar por esta eminentíssima reforma, porque tanta gente a falar de reformas, e a frase de São Bartolomeu dos Mártires nunca esteve tão atual como agora. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos,
supliquemos a Jesus ressuscitado que encha dos seus dons a Santa Igreja e dê paz aos crentes e aos não crentes, dizendo, cheios de esperança: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que todos os fiéis da Santa Igreja tenham um só coração e uma só alma e se sintam renovados nesta Páscoa, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os homens descrentes e ateus despertem para a luz que é Jesus Cristo e com Ele passem da morte para a vida, oremos ao Senhor. Para que o Senhor Jesus ressuscitado dê aos esposos cristãos e aos seus lares a fidelidade, o amor mútuo e o bem-estar, oremos ao Senhor. Para que os cristãos de todas as igrejas alcancem a graça de acreditar sem terem visto e se encontram no seu íntimo com Jesus, oremos ao Senhor. Para que a nossa reunião deste domingo encha de dons do céu a comunidade e lhe dê maior cuidado pelos seus mais pobres, oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e do batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior alegria e solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte, e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o tempo santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne,
humildemente lhes suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste na vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que pertenceram às nossas comunidades, às nossas famílias, partiram ao longo desta semana da nossa comunidade e também ao longo deste ano de pandemia. Que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes nos vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
antes, e sei que temos dificuldades com as máscaras, e portanto vamos o mais rapidamente possível. O take-out rendeu 13.240, portanto muito obrigado a todos aqueles que colaboraram, os que trabalharam, e foi um trabalho, por exemplo, a Dona Olígia esteve aí a fazer bolos durante quase uma semana, com a ajuda de 2 ou 3 senhoras, portanto para todos aqueles que colaboraram e trabalharam, colaboraram, muito obrigado. Portanto, são estes gestos que certamente muita gente que não tem fé, que não compreende, e é destes gestos que eu, em todas as orações e todas as missas, digo que esta igreja foi criada com amor, com sacrifício e, sobretudo, com o testemunho da fé dos imigrantes portugueses. Mas eu sei que nem toda a gente compreende, quem não tem fé não compreende. Portanto, mas muito obrigado, em nome da igreja, não é em meu nome. Todos os gestos, todos sermos fiéis ao testemunho da ressurreição de Cristo e que continue no futuro. E nós somos herdeiros, somos o povo, filhos de gente como São Bartolomeu dos Mártires, eminentíssimas. Vós é que precisais de uma eminentíssima reforma. Desde o século XVI que o povo português não tem vergonha de dizer isto. Isto foi dito no século XVI em Trenton, na reunião de todos os bispos, e nós somos herdeiros disto. Nós somos herdeiros de gente como esta. Então, muito obrigado a todos pelos gestos e pelo carinho, pela amizade. Não esperemos compreensão, mas eminentíssimas. Há por aí muitos cristãos que se julgam eminentíssimas figuras. Mas Jesus Cristo fala de misericórdia. Misere cordis, pobre coração. E é para aí que, desde o princípio da igreja, nós não somos eminentíssimas figuras, nem somos herdeiros nem descendentes de eminentíssimas figuras. Somos filhos de gente humilde, honrada, trabalhadora, que amava a família, amava a sua pátria, amava a sua pátria. Então, muito obrigado a todos pelo sacrifício e pelo esforço e por estes gestos que são muito mais abrangentes do que aquilo que eu possa dizer. Aquilo que eu digo é um bocadinho, não tem importância nenhuma, mas o gesto tem muita importância. Vós viste ali o elevador ali à entrada, e certamente questionais para que é isto, e também há para muita gente, para que mais obras. Só nos falta mudar as lâmpadas daqui da cruz, da igreja, para mais económicas. E esta semana há algumas pessoas que estão livres, que eu desde já agradeço, e portanto vai-se mudar a cruz, é o que falta. O salão foi todo mudado, está tudo mudado em lâmpadas mais económicas, falta-nos esta cruz, porque mesmo a estrutura das lâmpadas gasta demasiado, e nós temos que pensar nisso, e portanto agradecemos a Deus e agradecemos o trabalho. Portanto, é por isso também que amanhã e terça-feira não haverá Eucaristia aqui. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos um bom domingo da Divina Misericórdia, e de em paz, e que o Senhor nos acompanhe.